Boa noite, povo de Deus. Shalom Adonai, paz do Senhor a todos. Que saudade de nós estarmos juntos, né? Devido a esta quarentena que todos nós devemos estar. Mas mesmo à distância, usando esta tecnologia chamada internet, tentamos de alguma maneira de nós estarmos juntos. E nessa noite eu quero trazer uma palavra rápida aos corações de vocês, aos nossos corações, de lembrarmos de que existe um Deus que ele tem seus planos e que ele ainda permanece no controle de todas as coisas. Eu quero meditar com vocês uma passagem que se encontra em Gênesis, né? No livro de Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, que Deus vai dizer assim: E Adonai disse a Abraão, que é Abraão, sai de seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui nós encontramos a passagem que Deus fala de um homem chamado Abrão, a qual ele é um semita da genealogia de Sem, a qual Sem gera Arfaxade gera a Selá gera Eber gera Peleg gera Reu gera a Serug gera Terá gera Naó, e Naó gera 3 filhos, que é Abraham, Naó e Harã. Então, nós vimos ali que na genealogia de Abraão, que é um semita da genealogia de Sem, que é um dos sobreviventes, né, do grande dilúvio, ao qual o Senhor mandou sobre a humanidade para castigar os homens, a impiedade dos homens. E Sem, ele conheceu Noé, que é Noé, né? E com certeza Noé falou do Deus de seus antepassados, a qual Noé é da linhagem de Sete, e com certeza Sete, que é um dos filhos de Adão, com certeza Adão falou do seu Deus para os seus filhos, né? O Deus do jardim. E aqui nessa genealogia que nós temos antes do dilúvio e após o dilúvio, a qual o Senhor ele salva Noé juntamente com suas noras e juntamente com seus 3 filhos e sua esposa, a qual Sem ele vai fazer essa proliferação, vai crescer a genealogia de Sem, e dessa genealogia o Senhor vai tirar um homem de uma terra chamada Ur dos Caldeus. Não é uma terra que adora a único Deus, não. De onde Abraão vem, de a família que Abraão vem, é de uma família pagã, de uma família idólatra. Então, o próprio Senhor, o próprio Eterno, Yahweh, vai pegar Abraão e vai fazer dele algo que está fora de questão de muita gente, a qual a escolha de Deus ela é assim, ela foge um pouco da lógica, mas o Senhor ele preserva a semente, preserva a descendência lá de Sem, mas quando o Senhor vai chamar Abraão vem de uma família idólatra. Terá era idólatra. Terá ele adorava a ídolos, adorava a demônios. Abraão não tinha uma estrutura, como podemos assim dizer, de conhecimento de quem era o verdadeiro Deus. Por quê? Porque o ensinamento que Abraão teve foi totalmente um ensinamento diferente do que eu tive desde criança, de ouvir de um único verdadeiro Deus. Por quê? Porque o ambiente familiar, a sociedade onde Abraão vivia era uma sociedade completamente idólatra. Ur dos Caldeus é uma cidade da Mesopotâmia antiga,
Muitos historiadores atualmente falam que é o atual Iraque. Então, a gente olhar aquelas regiões, na época de Abraão, era uma sociedade completamente idólatra, completamente pagã, de sacrifícios pagãos, de ofertas pagãos, de toda idolatria paganizada. O que é que Abraão aprendeu de seu pai Terá desde criança? A idolatria. O que é que ele aprendeu no seu ciclo de amizades? Idolatria. O que ele aprendeu no convívio da sociedade do seu tempo? A idolatria. Mas conta-se que certos rabinos contam que Terá, certa feita, cuidando de seus ídolos, ia sair e pediu para que Abrão cuidasse de um dos seus ídolos. E Abrão, certa feita, cuidando dos ídolos de seu pai, e seu pai chega e seu pai encontra os ídolos todos quebrados, os ídolos todos destruídos, e apenas um estava intacto. Terá, indignado, pergunta e chama Abrão e pergunta a ele o que foi que aconteceu, o que é que ocorreu com aquilo, por que é que os ídolos estavam todos quebrados. Abrão disse: ora pai, eu estava colocando comida para os ídolos, colocando comida para cada um deles. Então, aquele maior ali, o grandão ali, ele com um porrete na mão, ele ficou com raiva, porque um desses pequenos mexeu na comida dele, ele ficou com raiva, pegou aquele porrete e quebrou todos esses. Terá, indignado, disse assim: Abrão, como pode você querer me convencer de que este ídolo maior, ele pegou esse porrete e quebrou todos os outros? Abraão: sim, pai, por que não? Mas você não está vendo que ele está aí, que ele não sai daí, fica aí? E Abraão conta-se a história que ele faz a pergunta ao seu pai: então, pai, como você pode crer um Deus que tem pernas e não anda, que tem braços, que tem mãos e não pode fazer nada, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, nariz tem, mas não tem sentido nenhum, não sente cheiro algum, e o ouvido tem, mas não é capaz de escutar nada? Então ali conta-se que Abrão ele começa a ter conhecimento de que existia um Deus muito mais. Certa história se também conta que Abrão, ao olhar para as estrelas, olhar para o céu, olhar para o sol e começar a contemplar a formosura do sol, e ele diz assim: existe um Deus que com certeza criou o sol. Existe um Deus que com certeza ele criou o sol, porque o sol brilha demais, deve ser um Deus. Quem é o Deus que criou o sol? Mas ele viu que quando chegava a noite, o sol era ofuscado pelo brilho da lua, e então ele diz assim: então deve ter um Deus que criou a lua, que criou as estrelas, que criou isso aí, que é muito maior do que o Deus que criou o sol. E ele via que de repente também, via no outro dia, via o sol, e ele diz assim: deve ter um Deus que criou o sol, a lua e as estrelas, e criou todas as coisas. Então, quando Abrão começou a se ver, a se questionar sobre a existência de Deus, então o próprio Deus ele se revela a Abrão. Em Abrão, ele escuta uma voz completamente diferente da qual ele nunca ouviu de toda a sua vida. Essa voz que Abraão escuta é uma voz que manda ele sair da terra de onde ele está para uma terra bem maior que Deus tem preparado para ele. Note que Deus vai ter que falar com Abraão, pedir para que ele saia do meio da sua parentela, do meio de seus parentes, do meio de uma sociedade completamente idólatra e paganizada, para um lugar que o Senhor tem para revelar para ele. Porque não tem como Deus nos revelar, Deus nos dá uma visão, não tem como nós queremos ouvir a voz de Deus, não tem como as promessas de Deus acontecer na nossa vida se nós continuarmos com muitas amizades, se nós continuarmos no meio de muitos parentes pagãos, que não acreditam, que não creem, que não dão credibilidade à voz e às promessas que Deus tem feito à sua vida. Não tem como. Quem quer algo grande da parte de Deus vai ter que se afastar de muita gente. Quem quer algo grande da parte de Deus vai ter que sair do meio de pessoas que não dão credibilidade a você, que não acreditam na sua chamada. Não tem como, porque a sociedade que Abraão vivia, era uma sociedade completamente idólatra, paganizada, uma nação completamente deteriorada dos princípios e padrões que pede o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, não tem como nós sermos amigos
amigos de Deus querendo continuar no mundo. Não tem como queremos as promessas de Deus se continuarmos sendo os amigos do mundo. Não tem como querer estar debaixo da proteção, debaixo da promessa de Deus, querer que Deus cumpra grandes coisas da nossa vida se o mundo ainda fizer parte do nosso convívio, se o mundo ainda fizer parte de nossos corações. Então aprenda aqui nessa noite, nesta pequena lição. Deus chama a Abrão e disse: sai de seu país, afaste de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Se você crê que Deus tem algo grande sobre a tua vida, então, meu querido amado irmão, você vai ter que sair do meio daquilo que não está agradando ao Senhor. Se você quer que Deus, Ele cumpra as promessas, Ele cumpra tudo aquilo que Ele tem prometido para você, você precisa se afastar, você precisa sair, você precisa se distanciar de pessoas, de conversas, você precisa se afastar de meios, de convívios, de pessoas que vão corromper seus princípios, seus valores, sua conduta, teu caráter, porque a palavra do Senhor diz que não tem como aquele que se torna-se amigo do mundo constituir-se inimigo de Deus. Então Abrão ouviu a voz do Senhor. A fé de Abraão, a fé do nosso patriarca Abraão, nosso pai Abraão, pai da fé, não foi uma fé aleatória, não, ele creu naquilo que ele ouviu. E sabe por que ele creu? Porque ele fez. Não adianta você dizer que crê em Deus e não obedece a Deus. Não adianta dizer que crê em Deus, que tem fé em Deus e não tem confiança nele de obedecer aquilo que ele manda, de fazer aquilo que ele pede, de fazer aquilo que ele ordena que seja feito. Então aqui nessa noite, eu digo para você aqui nesse lugar, se você quer que Deus cumpra os seus planos, as suas promessas sobre a sua vida, afaste-se de muitos de seus parentes, distancie-se de muitos de seus amigos, porque tem muita gente que não vai adorar o Deus que você adora, que não cultua o Deus que você cultua, que não crê no Deus que tem realizado promessas para você. Então, saia do mundo, sai do meio da idolatria, sai do meio do paganismo, sai do meio da imoralidade, abandone essas coisas. Aí sim, você vai ver o que Deus fez na vida de Abraão se acontecer sobre nossas vidas também. Se nós não somente ouvir a voz do Senhor, mas também obedecer. Tem muita gente que diz assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Deus já está falando com você faz tempo. O problema não é ouvir a voz de Deus, é obedecer a voz dele. Porque não adianta você ouvir se você não está disposto a obedecer. Deus falou com Abraão, e Abraão obedeceu, se afastou. Você está com medo de se afastar de quem? Vai estar com medo de machucar quem? Está com medo de magoar quem? Está com medo de perder as amizades? Está com medo de perder os amigos? Está com medo de perder os prazeres? Está com medo de perder, as pessoas vão te olhar diferente? Está com medo das pessoas te desprezarem? Está com medo das pessoas falarem mal de você? Não importa. O que importa é obedecer a Deus, mas vale perder muita gente nessa terra do que perder toda a eternidade. Então tenha uma boa noite, fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe poderosamente e cada vez mais. Fique na paz do Senhor.